Boa noite. Que bom estar aqui, de volta aos cultos na minha igreja. Passei um tempo de férias e, inclusive, até esqueci que hoje é fevereiro, né? Fui dar uma informação ali dentro, eu disse que uma data errada aí, porque pensava que estávamos em janeiro ainda. Então, acho que fez bem, de certa forma, né? Fez mal, de certa forma, fez bem, de certa forma. Mas vamos para o texto, a gente não está aqui para falar das minhas férias. Vamos ao texto, por favor. Lucas, capítulo de número 15, versículos de número 25 ao 32. Antes de nós lermos, eu preciso fazer um rápido preâmbulo para os visitantes, né, que não acompanharam os primeiros sermões, saberem o que a gente está tratando aqui. Eu estou basicamente fazendo uma série de mensagens, uma série de sermões, baseados em uma ideia, e a ideia é: tempestades externas, circunstâncias externas, provocam ou abrem ou retiram de dentro de nós, ou mostram de dentro de nós, tempestades internas. Começamos estudando, por exemplo, aquele texto que fala sobre Jesus, a tempestade, os discípulos, e vimos que quando a tempestade se levanta, sai do coração deles incredulidade, ansiedade, preocupações, aquilo que não parecia ou não aparecia antes, mas agora aparece a partir de uma tempestade. Tempestades externas revelam tempestades internas. E assim, nós estamos vendo na Escritura algumas circunstâncias, alguns textos que nos mostravam como circunstâncias variadas podem revelar uma série de questões importantes, densas e tempestuosas em nossos corações. Daí, estamos falando sobre essas tempestades internas, e hoje falaremos daquela que eu chamo de, ou que nós conhecemos por, justiça própria. Amém? Feito esse preâmbulo, vamos orar e logo depois começamos o nosso sermão. Deus, obrigado pela Tua santa palavra, nos ajuda não só a lê-la, mas a entendê-la, a aplicá-la. Que o Senhor nos favoreça hoje, nos dando entendimento sobre aquilo que lemos e estudamos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Você já leu O Mercador de Veneza, de William Shakespeare? Se não, eu vou lhe falar de um pouquinho da relação entre o nosso querido mercador Shylock e uma moça, né, muito misericordiosa, chamada Pórcia. Shylock é um mercador judeu, e Shakespeare o descreve como sendo um homem bem, digamos assim, legalista. O problema é que com um certo homem ele faz um acordo, ele escreve um contrato, e o contrato é curioso, na verdade mortal. Ele empresta certa quantia para esse homem, e se ele não pagasse por inteiro na data prevista, bem, ele teria então a possibilidade, ou como pagamento, ele teria direito a cortar 1 libra, meio quilo de carne do devedor. É mais ou menos essa a ideia. Se você não me pagar, eu retiro de você uma tira de couro, né, para fazer menção a um dos filmes que a gente conhece. Bem, bem pertinho do coração, essa tira seria retirada. E venhamos e convenhamos, se você conhece o texto, já leu O Mercador de Veneza, você sabe que as coisas ficaram bem complicadas. Bem, o homem não paga na data prevista, e Shylock, ele exige o meio quilo de carne ali perto do coração. E uma das frases que ele traz, ele diz algo interessante. Ele diz que os meus atos me caiam sobre a cabeça, só reclamo a aplicação da lei, a pena justa combinada na letra já vencida. O que ele está dizendo é: eu quero aquilo que eu mereço. O contrato foi feito e ele não pode ser desfeito. Foi dito em contrato que eu poderia retirar a carne do peito próximo do coração desse homem, e eu farei, e eu só quero a aplicação da lei. Pórcia então entra na história, e ela começa a debater com esse homem em juízo.
E no debate, ela faz uma longa exposição sobre ter misericórdia. Ora, você vai tirar carne perto do coração desse homem, por que você não tem misericórdia? Então, Shakespeare constrói a oposição entre justiça própria e misericórdia, entre a aplicação da lei, entre um coração que deseja até mesmo cortar, ferir, para que a sua justiça se aplique, e um outro coração que chama aquele homem à misericórdia. Eu cumpri a minha parte no acordo, eu exijo o meu pagamento, dizia um. E do outro lado, uma busca incessante por abdicar desse direito de ferir os outros, de dar misericórdia. Bem, por mais que você já saiba mais ou menos o caminho que eu vou seguir, o que eu quero dizer para você é que há uma ligação entre o Mercador de Veneza e a parábola do filho pródigo. Assim como no Mercador de Veneza, a parábola do filho pródigo também nos mostra um lugar, ou uma pessoa, ou um homem, ou um jovem, que está cheio do seu ideal de justiça, que está cheio de uma perspectiva sobre si mesmo muito elevada até, e ele está disposto a ferir, a afastar, a desprezar e a abandonar a misericórdia, e com isso afastar aquele que se arrependeu. É uma boa forma de pensarmos que o Mercador de Veneza sintetiza uma ideia profundamente teológica. É que se nós estivermos alicerçados em o nosso próprio ideal de justiça, nós rapidamente destruiremos outras vidas, não só a nossa. Bem, na parábola do filho pródigo, nós vamos ver que Lucas nos ensina algo por meio de uma história que Jesus contou. Jesus nos ensina algo por meio da escrita de Lucas, e é basicamente que não há espaço para alegria quando a justiça própria vence, quando o contrato é tudo aquilo que existe, quando na verdade a justiça deve ser aplicada, doa quem doer, quando não há espaço para a misericórdia, se revela um coração cheio da própria justiça, a partir da qual até mesmo a justiça de Deus pode ou deve ser abandonada. A justiça própria nos tira do lugar onde a misericórdia está. Onde a misericórdia é celebrada, a justiça própria não entra. Onde a graça é transbordante, a misericórdia, aliás, a justiça própria não pisa. E assim, uma tempestade se revela. Não uma tempestade comum, uma tempestade moral, uma tempestade religiosamente adequada, mas ainda assim uma tempestade. E nós veremos que esse homem, o filho mais velho, também é um filho perdido, porque o seu coração está cheio de justiça própria. Amém? Veremos isso em 3 momentos. Primeiro, veremos o cenário da acusação. Iremos lá para o início do capítulo 15 de Lucas. Em segundo lugar, veremos as parábolas como resposta de Jesus. No meu terceiro ponto, nós veremos o dilema em que Jesus nos aponta ao nos contar essa história e a escolher exatamente este ponto do filho mais velho para terminar a parábola. E por fim, nós tentaremos aplicar a essência do que estava sendo dito aqui às nossas próprias vidas. Guardar alguma coisa, alguma frase específica para guardar no coração e tentar lembrar dessa mensagem por inteiro, lembre disso. A justiça própria nos tira do lugar onde a misericórdia é celebrada. Amém? A minha oração é para que a gente tenha o coração revelado, consiga se olhar pelo espelho da graça e conseguir perceber que talvez nós também estejamos perdidos. Amém? Vamos ao texto então. Vamos olhar para o cenário da acusação. Em Lucas capítulo 15, versículo de número 1, o texto diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir o que ele estava dizendo, ou o que ele tinha para dizer. Os fariseus e os escribas então murmuravam, dizendo o seguinte: este recebe pecadores e come com eles.
O texto do Evangelho de Lucas, que acabamos de ler, ele deve ser entendido como uma exortação. O texto que nós vimos é uma tentativa dos judeus, dos fariseus e dos publicanos, dos fariseus e dos mestres da lei, dos escribas, dos intérpretes da lei, de tentarem exortar Jesus, como se tivessem pego ele em alguma falha. Esses homens estavam tentando questionar Jesus quanto ao seu tato com aqueles que eram considerados pecadores ou desprezíveis. A ideia que aqueles homens tinham sobre pecadores e publicanos, sobre cobradores de impostos e todos os outros tipos de pecadores que eram marcados pelo seu próprio pecado, é que eles eram sujos, imundos. Contudo, o que nós vamos ver é que Jesus responde a eles com uma exortação. O texto das parábolas é uma exortação, é uma resposta à crítica. Esses líderes religiosos aqui desprezavam os cobradores de impostos, os pecadores. Eles consideravam esses homens como pessoas que não deveriam estar na presença dos puros, e eles naturalmente eram os puros. Inevitavelmente, o resultado desse tipo de raciocínio, onde a própria pureza não pode ter na sua presença algo impuro, então eu que sou justo não posso estar na presença de alguém que é injusto, pecador, não só é contra o Evangelho, mas é marca fundamental do raciocínio, do entendimento de fariseus e intérpretes da lei, os dois grupos que se opõem mais a Jesus no Evangelho de Lucas. Os fariseus, eles murmuravam, eles questionavam, eles acusavam, eles falavam contra o Cristo. A tensão, então, ela é revelada no texto a partir desse momento, onde uma crítica é feita. Contudo, esse senso de superioridade não é novo no Evangelho de Lucas. Em Lucas 5:30, Lucas escreve o seguinte: os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Em Lucas 7:39 está escrito o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O senso de pureza pessoal, de justiça pessoal era tão grande, que a noção, ou pelo menos a tentativa, ou a mera possibilidade de ser tocado por um pecador, já o tornaria impuro. E o questionamento então é o seguinte: como é que eu estou diante de um profeta? Como é que você diz que é homem vindo de Deus? Como é que os seus discípulos dizem que estão aprendendo de Deus, e vocês permitem que pecadores entrem na sua presença? Como é que este homem, dizendo que é um profeta, aceita que uma pecadora lhe toque os pés? O senso de justiça pessoal era tão intenso, era tão vívido, e preenchia tanto o coração, que o resultado era um só: distanciamento social, afastamento, desprezo. Assim como o texto sugere, os fariseus e os intérpretes da lei estão novamente acusando Jesus de impureza, segundo as suas próprias ideias de justiça, rejeitando o próprio Filho de Deus. E olha só, mesmo que Jesus estivesse à mesa com eles, Jesus estava sendo rejeitado. Jesus aqui, da maneira que eu entendo, está desfrutando no capítulo 15 da hospitalidade de um fariseu, da hospitalidade de um importante homem, de uma figura importante da sinagoga. Se você olhar para o capítulo de número 14, no versículo de número 1, você vai ler o seguinte: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. O capítulo 14 marca exatamente o contexto maior, aonde o capítulo 15 deve ser interpretado. A busca então é por colocar Jesus exatamente naquele mesmo lugar, na casa de um fariseu, que é exatamente o lugar onde pecadores, desprezíveis, cobradores de impostos são desprezados. Esses homens então, eles são desprezados pela sua impureza, mas o lugar do desprezo é a mesa. O lugar do desprezo é onde deveria haver
Comunhão. Aonde deveria ter comunhão com o Filho de Deus, com Cristo, com Jesus, não havia. Havia desprezo, afastamento e justiça própria. Jesus entra na casa de um líder religioso, um dos mais importantes, e ainda que a sua intenção fosse apenas tomar um cafezinho moído na hora, sem açúcar, ainda assim ele é rejeitado, e diante dele outros são rejeitados. Meu irmão, corações cheios da própria justiça não rejeitam só os outros, rejeitam a Deus também. Não rejeitam apenas aqueles que não pecam do mesmo jeito que eles, rejeitam o próprio dono e dispenseiro da graça. Um coração rebelde ao ponto de encher a própria vida ou a própria perspectiva da própria justiça, não está preocupado com o que Deus diz, está preocupado com quem Ele é, e quem está centrado em si mesmo não consegue ter Jesus no centro. E assim, o cenário de acusação está pronto, eles estão à mesa, Jesus está ali, a palavra está sendo ensinada, e se você olhar para o capítulo 14, Jesus começa a ensinar exatamente ali, contra o desprezo, contra a justiça própria, contra o afastamento. As parábolas do capítulo 14 seguem a direção de apontar os fariseus e dizer para eles que, assim como os intérpretes da lei, eles estão perdidos. Sabe o que acontece no capítulo 15? A mesma dinâmica do texto é mostrada, agora construindo uma nova narrativa, mostrando que os pecadores que eles desprezam estavam perdidos, os cobradores de impostos que eles têm ojeriza estavam perdidos, mas eles estavam sendo encontrados por Deus, e isso coloca aqueles que se afastavam deles, ou que os afastavam exatamente no lugar onde eles acusavam-nos. Esses aqui, pecadores, desprezados, estão sendo resgatados, encontrados, mas vocês estão perdidos. E essa a essência da resposta de Jesus. É uma troca, mostrando que aqueles que estavam perdidos estão sendo encontrados, e aqueles que achavam que eram justos e que estavam com Deus são colocados no outro lugar. E a realidade é, eles que estão perdidos. Amém? Meu segundo ponto é a essência da resposta. A resposta de Jesus, então, ao que a acusação desses homens, de ele recebe pecadores, come com eles, a resposta de Jesus vem por meio de 3 parábolas. Aí, você já deve ter lido alguns livros que diziam, a parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo é sobre o pai pródigo, e muita gente entende isso, entende dessa maneira, mas eu acho que o texto, ou pelo menos o contexto inteiro, nos aponta a necessidade de entendermos o filho perdido, e não o pai perdido, porque na parábola da ovelha, é a ovelha que se perde, na parábola da dracma, é a dracma que se perde, na parábola do filho, é o pai, é o filho que se perde. O ponto então é mostrar 3 pessoas que estavam perdidas, ou 3 coisas que estavam perdidas, e 3 coisas que foram achadas, que foram encontradas. A essência do texto é a mesma. A ideia é, algo foi perdido, algo foi encontrado, e o resultado do encontro é a alegria. Jesus diz isso em Lucas capítulo 15, 7 e Lucas 15, 10. Em Lucas 15, 7 ele diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu afirmo a vocês, Lucas 15, 10, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O ponto então, não é que Jesus estava falando de dracmas, Jesus não estava falando de ovelhas, Jesus está falando de pessoas, Jesus está falando de pecadores. Se a pergunta era, por que vocês comem com pecadores,
por que vocês comem com cobradores de impostos? Por que vocês comem com impuros? A resposta de Jesus é simples: porque há alegria no céu, porque eles se arrependeram. O ponto de Jesus então é que o arrependimento deles é suficiente para mover os céus, mas não é suficiente para mover um coração cheio de justiça própria. Corações cheios de justiça própria não se alegram com o perdão, não se alegram com o arrependimento, vejam só. Não há espaço para alegria e para a celebração. E o ponto de Jesus é a celebração nos céus. A celebração nos céus. Deus está recebendo os perdidos, é o que Jesus está anunciando. Mas por que Jesus está tratando nesses termos? Ora, porque arrependimento é o meio pelo qual se recebe perdão. A graça chega aos arrependidos. Mas, mais do que isso, se você olhar para Lucas, capítulo de número 14, você vai ver que Jesus conta uma parábola interessante. Jesus conta uma parábola de um grande banquete. E o grande banquete funciona mais ou menos assim: o rei, o Senhor, chama todos aqueles que têm pompa, chama todos os honrados, chama todos aqueles que têm posses, chamam todos aqueles que são poderosos, são como os fariseus e os intérpretes da lei. Qual é a resposta que o Senhor recebe? Não, diga a ele que eu não vou, eu tenho que cuidar dos meus bezerros. Não, diga a ele que eu não vou, eu preciso cuidar da minha terra. Não, comprei bois, diga a ele que eu não vou. O resultado então, quando o Senhor daquela cidade, o Senhor daquelas terras ouve, é dizer o seguinte: olha, eles não entrarão na festa. Eles não entrarão na festa. Chame os desprezados, chamem os oprimidos, chamem os impuros. Os impuros, desprezados, entrarão na festa. No grande banquete, aqueles que deram desculpas por conta da sua própria justiça, que de maneira rebelde rejeitaram o convite do grande rei, não entraram na festa, não celebraram a festa. Quem celebrou? Os perdidos, porque eles foram encontrados em arrependimento. É interessante que quando olhamos para esse texto, Jesus nos diz que há uma celebração nos céus. Ele olha para aqueles homens que desprezam os pecadores, ele olha para aqueles homens que se afastam, que entendem que eles são impuros, ele olha para a falsa religião que eles vivem, ele olha para a justiça própria que enche o coração deles e diz: olha, vocês estão perdendo a festa. E de maneira rebelde estão se afastando do lugar onde a misericórdia é celebrada. O que Jesus está ensinando com essas parábolas então, é a mesma coisa, ou pelo menos um passo além daquilo que ele ensinou no capítulo 14. Corações cheios da própria justiça são corações rebeldes, e corações rebeldes não celebram misericórdia. Corações rebeldes não celebram misericórdia. Olha Lucas 15, 18 ao 20. O filho reconhece no versículo 18, ele diz: Pai, pequei contra os céus e diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele então, caindo em si, ele quer ser tratado apenas como um trabalhador. No capítulo 15, mais à frente, ele diz, o pai o recebe e diz o seguinte: tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, vamos celebrar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do filho pródigo, do filho perdido, caminha na mesma síntese, na mesma essência da resposta de Jesus e das outras parábolas. Ele está dizendo uma coisa só: deveria haver celebração e alegria por pecadores que se arrependem, e não desprezo e afastamento. Amém? Os trechos aqui então
mostram que existe uma oposição entre os fariseus e aquilo que Deus está fazendo no mundo. Entre a ação de Deus de encontrar os perdidos e aquilo que os líderes religiosos da época achavam que Deus deveria fazer. A pergunta então é: onde está, afinal, o dilema? Eu disse que temos um cenário, que temos uma resposta, mas que temos um dilema. E o dilema está do versículo 25 ao versículo 32. Sabiamente, soberanamente, Jesus deixa o filho mais velho para o final. Não por outro motivo, mas porque, como os fariseus e como os escribas e como os intérpretes da lei, eles também não queriam entrar na festa. Vamos ler o texto então do versículo 25 até o 32. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, um bezerro cevado, um bezerro grande, caro, bonito, gostoso. Um churrasco. Versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Isso para a gente é muito significativo. Assim como os fariseus, os fariseus antes não queriam participar, pelo menos na parábola antes, não queriam, cheios de justiça própria, na parábola anterior, não queriam participar da festa, ou não participariam. Aqui, eles também não queriam participar da festa e não participariam. O escritor Lucas nos mostra por várias vezes momentos em que os fariseus se opõem ao que Deus está fazendo. Mas há um texto em Lucas 7, 29 ao 30, que talvez marca de maneira fundamental o que estamos dizendo. O texto diz assim: todo o povo que ouviu o que Jesus disse, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. A descrição desses dois grupos mostra a mesma coisa sempre. Eles estão cheios da própria justiça e não da justiça de Deus. Eles insistem em se opor ao plano de Deus, eles vivem em rebeldia, eles buscam se justificar até, eles desprezam os outros, e é claro, por isso não participam da celebração da misericórdia. É difícil para que a gente perceba ou entenda isso com a nuance necessária, mas é como se eu dissesse que o pastor que você tanto ama vive a vida que vive porque é rebelde e não porque ama Jesus. Você está entendendo a contradição? Você está entendendo como isso parece ser contraintuitivo? É contraintuitivo porque não se espera que aqueles líderes religiosos que participaram, pelo menos de maneira geracional, né, em sua origem, participaram da vitória de Jerusalém sobre o povo que lhe oprimia. Esses, os mais santos, os mais dedicados, os mais zelosos. Jesus está dizendo sim, isso não é amor por Deus, isso é amor por si mesmo. Isso não é abraçar a justiça de Deus, isso é declarar a própria justiça. A parábola então do grande banquete, essa parábola basicamente estão indo no mesmo caminho. Alguns ficarão de fora, e nesse caso é o filho mais velho. O filho mais velho, como a imagem dos fariseus, aqui no final, coloca os fariseus em xeque, coloca esses homens diante de uma escolha.
Olhe para o versículo de número 29. Desculpa, para o versículo de número 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. E talvez, assim como eu, você passou muito tempo simplesmente esquecendo desse trecho ou desprezando ele. Mas o fato é que assim como o pai, esse pai, saiu e abraçou o filho mais novo que estava perdido, assim também esse pai saiu de onde estava e foi tentar chamar o filho mais velho. A gente tem em nossos corações uma certa ojeriza quanto à figura de fariseus e intérpretes da lei, não é? Eles são a figura maléfica que os textos do Evangelho geralmente nos apresentam, e a gente às vezes sente prazer em ver eles sendo condenados. Sabe o que Jesus diria para a gente? Que isso também é manifestação de justiça própria, porque o pai também foi atrás do filho mais velho, dizendo: entra na festa, celebre com a gente, não despreze, celebre, porque afinal, fariseus e intérpretes da lei, ainda que estejam enganados quanto a si mesmo e afundados em seus próprios pecados, não são diferentes de nós, que também estávamos afundados nos nossos próprios pecados, que também rejeitávamos muita coisa, que também abandonávamos a Deus em todas as nossas decisões. A figura do pai correndo atrás do filho mais novo e indo atrás do filho mais velho coloca todos no mesmo lugar, mas faz uma pergunta e traz uma pergunta para os fariseus: e aí, vocês entrarão ou não entrarão? Vocês vão celebrar a misericórdia ou não vão celebrar a misericórdia? E talvez você não tenha pegado a ideia, mas a ideia de fazer com que esses homens o filho mais velho entre na celebração, entre na festa, não é só para ele curtir o momento, é uma figura de redenção. Se eles entram na festa, eles também se arrependem, porque quem entra na festa são os que sabem que são impuros. Afinal, como o próprio Cristo diz, não precisa de médico aquele que é são. Deus não veio chamar os justos, ou os que se consideram justos, mas os pecadores que se arrependem. Entrar na festa é se arrepender. Jesus está dizendo, Deus está chamando os fariseus para o arrependimento também. Venham celebrar todos. Vocês estão entendendo que essa graça é confusa até para nós? Nós somos o povo da graça, mas a maior parte de nós sequer pensou que seria bom fariseus e intérpretes da lei sendo salvos, porque eles são nossos inimigos. Quando a gente quer xingar alguém, a gente xinga como? Sai daqui, seu fariseu. Tem outros, eu não vou dizer aqui, mas sai daqui, seu fariseu. Não é assim? Por quê? Porque são figuras deploráveis para a gente, são figuras ruins. Mas o Pai vai atrás de figuras ruins. A graça alcança pessoas ruins. E o diálogo entre o pai e o filho mais velho mostra que pessoas ruins estavam ouvindo o Evangelho e que eles estavam diante de um dilema agora. Vocês vão abandonar a própria justiça e abraçar a graça para entrar na festa, ou vão abraçar a própria justiça, abandonar a festa e permanecer fora ou longe da graça. Meus irmãos, a justiça própria, como eu disse no início, é exatamente aquilo que irá nos tirar do local onde a misericórdia é celebrada. Corações cheios de justiça própria não celebram arrependimento, não celebram graça, não celebram perdão. E esses homens estavam diante dessa pergunta, e nós estamos diante dessa pergunta. E a pergunta é: você vai celebrar com Cristo, abandonando a própria justiça, ou vai abandonar a graça e abraçar aquilo que você pensa
que você é. Por mais que eu acho que o texto tenha ficado bem explicado, e eu espero que tenha ficado bem explicado, ele não precisa apenas ser exposto em seu significado, ele precisa ser exposto em sua relevância para a nossa vida. É por isso que a partir de agora eu trago algumas aplicações para a gente. É onde a gente vai tentar aplicar a ideia do texto às nossas próprias vidas. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse uma coisa: a justiça própria, cedo ou tarde, será exposta, será revelada como uma tempestade. Se você olhar para o versículo número 28, o filho mais velho vê e fica indignado, se remói. Eis a tempestade. Aquilo que aconteceu fora dele revelou uma indignação pecaminosa baseada naquilo que ele fazia pelo pai, apenas pelos seus feitos, apenas e unicamente pelos seus feitos. E eu não sei se você percebe isso, mas o filho mais velho está enganado na sua perspectiva de Deus. Se você olhar, ele diz o seguinte: olha, faz tantos anos, versículo 29, que eu te sirvo, e eu nunca transgredi um mandamento, mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai, amorosamente, diz: meu filho, você está mentindo, você está enganado, você está errado. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. O ponto aqui não é que, olha, está vendo, o que eu tenho é teu, desfrute. Não, o ponto aqui é que o pai está dizendo: você está enganado. Como é que você está dizendo que eu nunca lhe dei nada? Tudo que é meu pode ser desfrutado por você, ou seja, você está vivendo a vida inteira baseado em engano, justiça própria, porque ele dizia, nunca transgredi, sempre fiz, ou seja, é a figura do filho mais velho, é a figura dos fariseus, é a minha justiça que vale, é nela que eu me baseio, Deus me aceita por aquilo que eu faço. Bem, não desfrutar da graça é uma das manifestações da justiça própria, e ela sempre será, cedo ou tarde, revelada como uma tempestade. Os nossos corações irão expurgar, não expurgar no sentido de retirar, mas irá revelar, cedo ou tarde, que nós estamos baseados na nossa própria justiça, ou fomos acolhidos pela graça. E isso acontece em uma série de momentos, em uma série de circunstâncias. A nossa confiança em nossos próprios méritos, a nossa paixão pela nossa própria moral, pelas nossas próprias realizações, cedo ou tarde sairão. O nosso zelo pelo nosso zelo, mesmo que costume ser perigoso, ainda assim é um prazer para nós. Contudo, sempre se revelará, doa o coração ou não, alerte a consciência ou não. A gente acha que a nossa consciência irá nos alertar, e o nosso coração puro, maravilhoso, sempre irá nos alertar quando pecamos. Mas quem está convencido da própria justiça, meu irmão? A consciência não dói, o coração não alerta. É um tipo de rebeldia oculta, que só aparece em certos momentos. É como uma falsa bonança. Há uma tempestade ali dentro, mas parece que está tudo bem. Essa falsa bonança irá transbordar como tempestade, e muitas vezes transborda por meio de ira, indignação, conflitos, divisões, discussões, oposições, desprezo, choro, tristeza. Quantos de nós não choramos porque o nosso ideal de justiça não foi satisfeito? Quantas vezes não nos angustiamos pelo simples fato de, poxa vida, não é do jeito que eu quero? O que é isso?
se não colocar você mesmo como a lei que rege a tudo e rege a todos. Brigas e contendas podem simplesmente ser a expressão, não de um coração decidido e que sabe o que quer, mas de alguém profundamente, abraçado com a sua própria justiça, com seus ideais falsos, pecaminosos, religiosamente enganado, mas preso por uma perspectiva errada sobre Deus, sobre os outros e sobre si. Seja pela nossa personalidade ou pelas nossas necessidades, em algum momento, justiça própria será uma tempestade em nossa vida. E para essa tempestade, só se a gente abandona o barco e se apega a Jesus. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que pular dessa barca, porque ela está furada, e não adianta. Em segundo lugar, a justiça própria é um tipo de manifestação de rebeldia. E talvez fique esquisito para você entender isso, mas pense comigo. O filho mais velho, ele também estava perdido, assim como os fariseus. Logo, cheio da própria justiça, cheio de uma perspectiva elevadíssima sobre a sua própria bondade, sobre a sua própria moral, sobre o seu próprio zelo, ele se opõe ao que o pai está dizendo, ao ponto de não celebrar aquilo que o pai fez. É como vimos, os fariseus e os intérpretes da lei estavam se opondo ao plano de Deus. O quão isso é absurdo para você? Não pouco absurdo, mas muito absurdo. No final, meus irmãos, a cena mostra uma coisa só. Ainda que o pai estivesse longe, mas se aproximou para encontrá-lo, esse homem continuou no mesmo lugar. Ainda que Jesus estivesse à mesa, encontrando e conversando e pregando para os fariseus e para os intérpretes da lei, não havia comunhão. Ainda que esses homens ouvissem as mesmas palavras que publicanos e que pecadores, apenas publicanos e pecadores se aproximavam, porque justiça própria é uma manifestação de rebeldia. Não se aproxima de Deus, não o quer, não o ama, não o deseja, não acolhe suas palavras, não necessita, ou pelo menos não entende que necessita da graça. E aqui o ponto não é falta de compreensão só, porque senão poderíamos dizer que aulas de interpretação poderia colocar as pessoas no céu ou no inferno. Ora, se o problema é apenas entendimento, faz ele aprender que ele é salvo. O problema não é entendimento. Muitas vezes você entende, mas é rebelde. Muitas vezes você entende, você percebe, você ouve, você sabe, Deus está falando comigo. O problema não é na sua compreensão, não é na clareza do que está sendo dito, é no seu coração rebelde. E essa rebeldia é apenas uma manifestação de um coração cheio de justiça própria, porque simplesmente afasta, rejeita e abandona a justiça que vem de Deus. Precisamos olhar para nós mesmos com uma nova perspectiva, e talvez as parábolas sirvam para isso. Se eu chego para você e digo: olha, eu conheci um homem que estava ouvindo o seu pastor, e ele disse que nessas circunstâncias seria melhor fazer isso e não isso. Mas aí esse homem orou e disse que Deus falou com ele e mandou ele cometer os erros que tanto ouviu que não cometesse. Cometeu todos e depois veio quebrado. Essa história
pode ser a nossa história, pode ser a sua história. E Jesus conta parábolas, muitas vezes, porque o afastamento do meu nome, o afastamento da minha história, da minha própria vida, quando eu olho para outra, eu faço como Davi: rapaz, esse homem merece a morte. Jesus conta uma parábola de um filho mais velho, que está longe, e que precisa ser encontrado, mas que está num dilema terrível. Ele não consegue abandonar a própria justiça. O que fazer então? Muitos de nós poderiam dar resposta: olha, está vendo aí? Esse rapaz é tolo, ele não deveria ter feito isso. Recebeu bons conselhos, recebeu bom direcionamento, recebeu cuidado. E assim como Davi, esse homem é tu. Aí o baque. Talvez a gente deva fazer o mesmo exercício. Pense que você é o filho mais velho. Pense que você é a filha mais velha. Se encontre no mesmo dilema: abandonar a própria justiça e celebrar a graça recebida, ou se apegar ao padrão que você tem de justiça e a sua própria ideia de você mesmo. A pergunta é: o que você tem escolhido? Quais têm sido as suas decisões? Você tem optado pela graça? Ou pelo amor que você tem à sua própria justiça, ou seu próprio ideal de justiça? Corações cheios de justiça própria, eles manifestam, eles expressam sempre rebeldia. Talvez você precise olhar pelo texto e se enxergar pela luz do texto, porque a perspectiva que você tem de si mesmo ainda não é segundo os olhos da graça. Amém? Em terceiro lugar, um coração cheio de justiça própria não consegue entender as razões da graça. Corações cheios de justiça própria não entendem perdão, graça, misericórdia. E é por isso que nós, em muitas vezes, nos opomos ao perdão que foi dado para alguém. Como assim? E o que é que a gente espera? A gente espera que essa pessoa sofresse mais, fosse menos acolhida, fosse mais desprezada, se angustiasse mais, penasse mais, sofresse mais. Mas talvez isso só revela que a gente não entende muito bem a graça de Deus, e não entende muito bem porque estamos cheios de justiça própria. Simples assim. Lembro de um momento em que eu tive uma conversa com o irmão, e ele veio me pedir perdão, e foi muito engraçado isso. A gente conversou um pouco, né, a situação foi exposta. Ele: o senhor me perdoe, você me perdoe. Aí eu digo: perdoo. Aí aquele silêncio. Aí ele olhou para mim e disse: só isso? Aí eu disse: só. Aí ele olhou e disse: acabou? Tu quer o quê? Que eu te bata? Então, se quiser uma agressão grátis, eu faço, né? Eu dou, mas não. Está perdoado. E é engraçado como a gente não entende perdão. E quando o perdão é dado de maneira simples, a gente não entende por quê? Porque a gente quer um auê, a gente quer lágrimas, a gente quer pano de saco, porque nós fomos feridos. E se eu fui ferido, é a minha justiça que deve ser aplicada, não a de Deus, não a do Pai, a minha. Porque quem sente raiva sou eu, quem foi ferido sou eu, e sou eu que preciso ser satisfeito, não Deus. A pergunta é: o quão absurdo isso é? Mas é o que a gente sente, é o que a gente quer, e é por isso que muitas vezes nós não perdoamos, e dizemos que perdoamos, porque a gente não está nem, meu irmão, a gente não está nem aí para perdão. A gente quer flagelo. A gente quer ver a pessoa desgraçada, mal, triste, esbagaçada. Perdão é só uma palavra para a gente.
não um mandamento, não expressão do perdão que recebemos, não expressão da graça que está sobre nós. Perdão é só uma palavra, porque perdão satisfaz a justiça de Deus e não a nossa. Aí, como diz o cearense, aí é loucura. A gente já perdeu o caminho, abandonamos a graça, e sabe o que é engraçado? A gente não celebra. Corações cheios de justiça própria não entendem as razões da graça, e por não entender as razões da graça, tem problemas como falta de perdão, não se sentir satisfeito. O problema não está em Deus, irmão, o problema está na gente. Me recuso a dizer que o problema está em Deus, está em nós. Se a gente não abandona o apego que a gente tem à nossa própria justiça, nós vamos destruir a vida dos outros, a nossa e o nosso relacionamento com Deus. Porque, em quarto lugar, a justiça própria, quando enche nosso coração por qualquer coisa, quando enche nosso coração, ela troca arrependimento por qualquer outra coisa. Simples assim. Deixa eu explicar como isso acontece. Você peca, você fica mal, emocionalmente abalado, psicologicamente transtornado, aí você para de orar, porque não quer encontrar Deus sujo. Quanta justiça, quanta santidade. Você para de ler a Bíblia, porque não quer pegar na Bíblia e abrir ela e você está sujo. Quanta justiça, quanta santidade. Você abandona a comunhão, abandona os cultos, mas não se arrepende. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Se arrepender ou abandonar tudo? A gente atrasa o arrependimento, meus irmãos. A gente abandona e substitui por tudo, por confusão, por raiva de si mesmo, por angústia, por choro, por lágrimas, por tristeza. Troca por qualquer coisa, mas não tem arrependimento. E a falta de arrependimento é a marca dos fariseus cheios de justiça própria. Muitas vezes nós estamos nesse mesmo lugar, porque quando a justiça própria enche nossos corações, ela troca o arrependimento por qualquer outra coisa. E às vezes no próprio aconselhamento a gente percebe isso. A gente espera a pessoa se arrepender, mas não se arrepende. Fala da tristeza, fala do cachorro da vizinha, fala da geladeira, e a gente fica ansioso, vai se arrepender agora, não foi, vai se arrepender agora, não foi, não, nunca se arrepende. Por quê? Porque corações cheios de justiça própria trocam arrependimento por qualquer outra coisa. E se você perceber que você tem chorado mais do que se arrependido, esse é o seu caso. Se você perceber que você tem tido mais raiva de você do que arrependimento, esse é o seu caso. Sabe, burro, 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 burro. Além de ser violência contra si mesmo, ainda é falta de arrependimento. Porque dizer burro, 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 burro não te coloca diante de Deus e do trono da graça, criatura. Não é não? A gente cria elementos variados para substituir um fundamento, sabe? A gente precisa de arrependimento, criatura. A gente precisa se jogar diante de Deus, confessar os nossos pecados. Mas a gente não faz não, porque o que vale é a nossa justiça. Infelizmente, para muitos de nós, isso ainda é um desafio. Em quinto lugar, a divisão é um dos frutos dados por pessoas cheias de justiça própria. Os fariseus, os intérpretes da lei, na figura do filho mais velho, desprezam o filho mais novo, dele se afastam e agora provam que também estavam longe do Pai. Relacionamentos são destruídos por conta de justiça própria.
E talvez você não percebesse até agora, mas talvez os seus relacionamentos são cheios de conflitos, cheios de confusão, porque você é a lei sobre você e sobre os outros. E como a tua lei não é aceita, não é atestada, ou como pela sua lei os transgressores são todos os outros menos tu, tu divide, tu entra em conflito, tu destrói, tu reclama, tu murmura e tu briga. Você não está lutando pelo certo, você está lutando por si mesmo. Talvez você precise considerar que as divisões que você causa nos seus relacionamentos sejam fundamentalmente um coração cheio da própria justiça. E para que isso seja respondido, você precisa se abraçar às coisas que só a graça pode dar. Em sexto lugar, eu queria dizer para você que há esperança. Que bom, né? O negócio estava ruim. Que bom que há esperança. Há esperança, meus irmãos, há esperança. Há esperança em Jesus, porque Jesus nos permite olhar para coisas mais valiosas, para coisas tão mais eternas, tão melhores do que aquilo que nós conquistamos, do que aquilo que nós conseguimos por méritos, do que aquilo que nosso zelo consegue. Há uma canção de Charles Wesley Goldwyn, ela se chama It's the Little Things. Em certo momento da música ele diz o seguinte: não deixe o que você conquista significar tudo. Não deixe o que você conquista significar tudo. Meus irmãos, não permita que a força do seu braço seja a coisa mais significativa na sua vida. Não deixe que os seus ideais sejam a coisa mais significativa na sua vida. Não deixe que o seu ideal de justiça seja a coisa mais significativa na sua vida. Não deixe que a sua vida e a sua força sejam o motivo de tudo aquilo que você tem. Porque em último lugar, Jesus nos chama para onde a misericórdia está, para onde a misericórdia é celebrada. E todos nós, eu, você, por mais agarrados e afundados em justiça própria que possamos estar, todos nós temos espaço em Cristo. Todos nós temos espaço à mesa, e o Cristo nos chama à mesa, aonde a misericórdia é celebrada. Você pode estar afundado em justiça própria, mas o Senhor também quer acalmar essa tempestade. Você pode estar engodado no meio das ondas, da indignação, da ira, mas o Senhor Jesus, por meio das suas palavras, também pode acalmar essa tempestade. E mais do que isso, nos levando à praia, ainda podemos celebrar. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pelo texto, obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, e que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, possa nos ajudar a caminhar segundo ao modo do Senhor. Que não celebremos a nossa força, nossos méritos, a nossa justiça, mas que nos apeguemos ao Senhor, para a honra e glória do teu nome e do teu nome apenas. Amém. Nesse momento não vai ter aquele tempo de quebra, né? Geralmente um pastor desce, um pastor sobe para fazer a ceia. Sou eu, pastor. Então ia ficar esquisito eu descendo e eu subindo, ia ser meio esquizofrênico, né? O que é que ele está vendo? O que é que ele está ouvindo? Pronto. Vou ficar aqui, eu estou tentando fazer essas piadas para quebrar o momento e passar para o outro, então me permitam aqui essa falta de jeito. Nós vamos celebrar a ceia nesse momento, e eu gostaria de chamar aqui pastor Jonas, pastor Valbert, pastor Zenon. É mais legal o pastor Zenon do que Alex, né? É, mais legal. Pastor Marcos e pastor Sandro. Gente, para quem não sabe, o nome do pastor Sandro é Elisandro. Hoje foram procurar o nome dele na minha agenda. Disse, cadê o Sandro? É Elisandro. Mas pode chamar de Sandro, né? Pode. Está autorizado.
Nós vamos orar pelos elementos, logo depois haverá distribuição. Lembre-se de algumas coisas importantes. Primeira, a ceia para os batizados pela fé, pela própria fé e não pela fé dos seus pais, certo? Pela própria fé e não pela fé dos seus pais. Então, se você foi batizado quando criança, não foi pela sua fé, foi pela fé dos seus pais. Então, a ceia é apenas para os batizados pela fé. Segundo, a ceia é para aqueles membros que estão em comunhão com a igreja, com essa ou com a sua de origem, caso você nos visite, tá bom? Isso significa dizer que quando você é disciplinado pela sua igreja, você não está em comunhão com a igreja. Então, se você foi disciplinado, você não ceia. Amém? Entendido? Tá. Vamos orar e logo depois vamos distribuir o pão e o vinho. Deus, estamos diante do Senhor, colocando o início desse memorial, relembrando das tuas santas palavras, do teu retorno. Queremos celebrar com corações gratos, corações arrependidos. Te pedimos para que o Senhor nos traga a compreensão do corpo que foi partido, do sangue que foi derramado, da aliança que temos com o Senhor, e que possamos participar desse período também como algo, como um anúncio do Senhor, até que o Senhor venha. Nos ajuda a não participar da ceia por mero rito, como quem participa de algo que não tem mais significado, mas que possamos, em nome de Jesus, retomar as tuas palavras, o significado dela, e participar do corpo e do sangue do Senhor.